Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo, mas eu espero que você esteja bem. E se você não estiver bem, que você fique ao final dele. E se você já estiver bem, que você fique ainda melhor. Amém? Eu quero pedir para você, antes de nós começarmos a meditar na palavra de Deus, para que você que está me assistindo, se você não é inscrito no canal, que você se inscreva no canal, dê um like no vídeo, tá bem? Para que o YouTube entregue esse vídeo a mais pessoas. Amém? Como eu vim explicando nos últimos vídeos, nós precisamos realmente que o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo é um vídeo bom para se assistir, que ele pode ser indicado para outras pessoas e não há outra forma de fazer isso se nós não curtirmos e não dermos um like no vídeo, não formos inscritos no canal. Amém? E no final também você pode comentar aqui, dando a sua opinião sobre a palavra da qual nós vamos refletir hoje. Amém? A palavra de hoje, ela está lá no livro de Mateus, no capítulo 18, a partir do verso 21. Vamos ler juntos? Pega a sua Bíblia e vamos ler Mateus, capítulo 18, versículo 21. Amém? E diz o seguinte: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. A dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e lançou-o numa prisão até que este saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que estás nos céus, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um ao seu irmão. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, glorificamos, exaltamos o teu santo nome, Senhor. Que a tua presença, que o teu Espírito Santo de Deus fale conosco. Nos ensina mais uma vez através da tua palavra. Nós queremos ouvir a tua voz, Pai. Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito tenha liberdade no meu coração, em mim, através de mim, e que ele encontre no coração daquele que está assistindo esse vídeo, Senhor, uma terra fértil, para poder lançar a semente, que ela venha nascer, formar uma grande árvore, dar frutos que sirvam para alimento, meu Pai. Em nome de Jesus nós oramos, que o teu Espírito Santo reine sobre nós, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa palavra é uma palavra que mexe muito comigo, né? Mexe muito comigo, por quê? Porque durante muito tempo, muito mesmo, não foi um mês, 2 meses, 3 meses, não, durante alguns anos, eu tinha no meu coração um ressentimento, uma mágoa muito grande, né, por uma pessoa. E essa mágoa, ela estava alimentando o meu coração para me manter o máximo distante possível, né?
Eu achava que o perdoar era não falar mais daquilo, não pensar mais naquilo, não sentir nada em relação àquilo. Ou seja, eu pego aquela mágoa, eu boto numa caixinha e vou viver a minha vida, né? Eu não preciso perdoar e conviver com quem eu perdoei, não. Eu já perdoei. Na verdade, a certeza que eu tinha no meu coração é que eu tinha perdoado, que eu tinha liberado o perdão para aquela pessoa. Mas, na verdade, eu fiz exatamente isso que eu acabei de dizer. Eu peguei a minha mágoa, eu coloquei numa caixinha, botei numa gaveta, fechei aquela gaveta e fui viver a vida, como se aquilo não existisse. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina, né? A palavra de Deus nos diz que nós temos que perdoar. E aí, quando a gente lê essa palavra, e a palavra vai nos alertar, porque ela vai dizer o seguinte, que assim também é o meu Pai. Isso é Jesus que está falando, tá bem? Essa passagem é o próprio Jesus que está contando essa história. E ele vai dizer, é exatamente assim. E por que ele vai contar toda essa parábola do servo mau, né, que perdoou, foi perdoado por uma grande dívida, mas não teve a capacidade de perdoar outra pessoa? Porque o próprio Deus, ele nos perdoou quando ele envia o seu filho amado Jesus para a cruz para morrer pelo meu pecado e pelo seu pecado. A palavra de Deus diz que todo aquele que se arrepender do seu pecado, né, e crê no Senhor Jesus será salvo. Então, por quê? Porque o Senhor, ele nos perdoa através da nossa aceitação de Jesus como o único e suficiente Salvador. A grande questão aqui é que nós queremos ser perdoados pelo Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelas nossas infrações, pelas nossas ofensas, né? Quantas palavras, quantos ataques a gente já não fez a tantas pessoas e a gente quer ser perdoado por Deus, a gente quer que o Senhor nos perdoe os nossos pecados, mas nós não queremos perdoar o nosso irmão quando ele vem nos pedir perdão. Ou até mesmo porque aqui, apesar desses homens terem ido pedir perdão aos seus senhores em relação às suas dívidas, nem sempre isso vai acontecer. Nem sempre a pessoa que lhe magoou e que me magoou vai estar disponível para vir pedir perdão. Às vezes essa pessoa nem está mais viva, já partiu, está descansando no Senhor, já morreu e não vai vir nunca pedir perdão para você. Mas o liberar perdão, o perdoar o outro, não depende de que essa pessoa venha lhe pedir perdão, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, né, por WhatsApp, e nós estávamos falando sobre isso, né? Sobre perdoar, não sei se eu perdoei, não sei se vivo assim, às vezes eu não consigo perdoar. Nós estávamos tendo esse debate. E por coincidência, né, eu estou ministrando sobre o perdão hoje, mas é só coincidência, tá bem? É porque eu venho refletindo mesmo sobre essa questão do perdão. Acho que até por causa dessa conversa também, ou por eu estar refletindo, levou a essa conversa, eu não sei. Mas eu sei que é um tema que está ardendo no meu coração sobre o perdoar o próximo, né? Nós queremos que o Senhor nos perdoe, que nós sejamos salvos, que a gente tenha a vida eterna, mas nós não queremos perdoar o outro, nós não queremos liberar perdão, né? E eu estava conversando com essa pessoa, que é uma pessoa que eu amo muito, e eu disse assim, na verdade, quando nós liberamos perdão, nós estamos, na verdade, tirando de nós um fardo que muitas vezes é pesado, parece uma mala velha, cheia de roupa velha, sem alça, né? Pense numa mala bem grande, daquelas da época de viajar com 32 quilos no avião, sabe? Pronto. Pense numa mala bem grande, cheia de roupa velha, daquelas que você não usa, nunca vai usar e não dá pra ninguém, e não divide com ninguém, mas está intocada dentro de uma mala lá no seu armazém, ou no seu sótão, ou na garagem, no lugar onde aquela mala tá lá, você nem joga fora, nem guarda, nem lava, nem arruma, mas a mala tá lá, cheia de roupa velha, intocando, como é que eu vou dizer, ocupando espaço quando você poderia estar livre dessa mala velha, pesada e sem alça, né? E aqui essa palavra ela vem nos alertar justamente não só para a questão da gente perdoar o outro, mas nós só seremos perdoados pelo próprio Deus se nós perdoarmos o nosso irmão.
Laina, como é que a gente faz isso? Como é que a gente consegue, então, perdoar alguém que nos magoou tanto, que nos feriu tanto, que provocou um rombo no meu coração, e toda vez que eu penso nisso, dói. Toda vez que eu penso nisso, me dá vontade de chorar. Toda vez que eu penso nisso, me dá vontade de desistir de algumas coisas, né? E eu vou dizer para você aquilo que eu vivi, aquilo que eu experimentei. Eu vou compartilhar o meu testemunho com você, né? Eu precisei, em primeiro lugar, tomar uma decisão. O perdão, ele não é um sentimento. O sentimento, ele não vai chegar antes da sua decisão. Não vai, não vai, ok? Ah, agora eu tô sentindo de perdoar X ou Y, então eu vou lá perdoar. Não funciona assim, infelizmente, ok? O sentimento nem sempre virá antes da sua decisão. E eu vou dizer para você que geralmente a sua decisão vai gerar o sentimento. Eu precisei decidir. Eu precisei tomar uma decisão em dizer assim: eu vou perdoar X, eu vou perdoar Y, eu vou perdoar Z. Foi uma decisão minha. Eu disse: eu quero me livrar dessa angústia, dessa dor, toda vez que eu penso nas coisas que me foram ditas, nas que foram feitas, nas que não foram feitas, né? Porque às vezes a gente se magoa com alguém pela pessoa não ter feito o que você esperava que ela fizesse. Nem sempre é por algo que a pessoa fez. Às vezes é pelo que ela não fez, né? E eu decidi, em cima dessa decisão de perdoar, em dizer assim, eu vou perdoar, eu quero perdoar, eu comecei a orar. Senhor, eu quero perdoar Z, Y, X, A, B. E comecei. Quero perdoar, me ajuda a perdoá-los, me ajuda a me livrar dessa carga, me ajuda a me livrar desse peso, me ajuda a me livrar dessa angústia. E foi um processo. Mas quando eu declarei, quando eu falei com o Espírito Santo que eu desejava perdoar, que eu queria verdadeiramente liberar perdão para aquelas pessoas e me sentir livre, aí o Espírito Santo de Deus encontrou liberdade na minha vida para trabalhar no meu coração. E pouco a pouco, parecia, eu vou dar um exemplo muito simples, mas era exatamente isso que eu sentia. Parecia que de vez em quando o Espírito Santo ia ali, tirava uma pá de terra daquele lixo e jogava fora. Vinha lá e tirava outra pá e jogava fora. E aquilo foi perdendo força. E foi ficando limpo. E foi ficando, né, mais leve. Até que hoje eu não sinto mais nada que doa, que me angustie, que me desespere. Aquela sensação de sufocamento que aquela mágoa me dava não existe mais. E aí o Senhor traz à minha memória aqui uma pessoa que para mim é um dos maiores exemplos de perdão que a gente tem na Bíblia, que é José do Egito. Né? José ficou conhecido por ser José do Egito, quando na verdade ele era hebreu, né? Filho de Jacó, descendente de Abraão, então ele não era egípcio, né? Mas ficou conhecido como José do Egito porque muito novo José ele foi lançado num poço primeiro pelos seus irmãos de pai e mãe. Os irmãos de José tinham inveja de José por causa do amor de Jacó com José e eles lançam José num poço. Depois, não satisfeitos, eles tiram José do poço e vendem José como escravo. E como escravo, José é vendido para Potifar, lá no Egito. A gente vai ver que Potifar era um homem importante no Egito, mas eu não vou entrar nisso agora. E lá na casa de Potifar, José passa por uma acusação da esposa de Potifar de assédio, né, que é uma mentira. A Bíblia relata exatamente os fatos. Injustiçado, ele é preso, ele fica preso durante alguns anos e passado alguns anos ele é levado à presença de Faraó para interpretar o sonho de Faraó, e no interpretar o sonho do Faraó ele é levantado como governador do Egito, né, e como governador ele dá estratégias
a Faraó para enfrentar o que estava por vir, né? Quem conhece a história sabe que o Egito passou por 7 anos de bonança, depois por 7 anos de fome. E nessas 7 anos de bonança, José ele tem uma estratégia dada pelo Senhor, uma sabedoria tremenda em que ele consegue sustentar não só o Egito, mas preparar o Egito para os 7 anos de fome que estava por vir. E não só o Egito, o Egito passa a ser o celeiro de alimento do mundo. E assim, quem é que vai para o Egito atrás de alimento e se depara com José como governador? Os irmãos de José, que venderam José como escravos. E nós vamos ver na história de José que ele, né, não só perdoa os irmãos, né, ao ponto de recebê-los na sua própria casa, como ele traz toda a sua família para morar no Egito, para que eles não perecessem, né, de fome por necessidade nenhuma. E quando os irmãos vão desesperadamente, né, com medo ali de José, pelo poder que ele tinha a fazer-lhes algum mal, né, José fala algo que mexe muito comigo, porque ele vai dizer: não foi vocês que me trouxe para esse lugar, foi o Senhor que me trouxe para esse lugar, para que hoje eu pudesse ser aquele que acabaria não só com a fome da nossa família, mas de muitas famílias ao redor do mundo. Ele enxerga aquilo como um propósito de Deus, né? E o seu coração é levado a perdoar os seus irmãos, né? Pela capacidade de José de visualizar que não foram os irmãos que fizeram tudo aquilo, né? Foi um propósito, havia um propósito do Senhor para que ele passasse por todas aquelas injustiças para chegar ao trono de governador do Egito, o segundo homem mais poderoso da terra naquela época. E José perdoa os seus irmãos, leva-os para viver perto, né? Eu vejo muita gente pregando: você pode perdoar a pessoa que lhe magoou, mas você não precisa conviver. A Bíblia não fala sobre isso, que você tem que perdoar e que você tem que conviver. Não, você pode perdoar e isolar a pessoa. Não, não é isso que a Bíblia fala. Através do exemplo de José, nós vamos ver um irmão que passou por muitas injustiças, não só perdoando seus irmãos, mas levando seus irmãos para morar no Egito, perto dele. Perto dele, perto dele. José precisava fazer isso? Não. Ele poderia manter os irmãos dele lá em Canaã, onde eles estavam. Fiquem lá muito, sim, senhor. Quando a comida acabar, vocês vêm buscar mais, que eu mandar mais alimento para o pai, para os irmãos e para quem quer que seja, mas eu não quero vocês aqui. Mas não é isso que José faz. José, ele perdoa e ele traz para perto os irmãos que lhe venderam como escravos. Então, diante desse exemplo, você que está assistindo esse vídeo, reflita se verdadeiramente vale a pena perder a oportunidade de ser perdoado pelo próprio Deus, porque nós não somos perfeitos. Entenda isso. Nem eu e nem você somos perfeitos o suficiente para não precisarmos do perdão do Senhor em alguma área da nossa vida. Diariamente a gente erra, diariamente a gente peca, diariamente a gente faz algo que não agrada o coração do Senhor. Mas você só vai ser perdoado se você for suficientemente capaz de perdoar também. Então, se você, assim como eu, enxerga nesse momento, como eu enxerguei, né, a necessidade de perdoar alguém na sua vida, eu quero orar por você. Amém? Que o Espírito Santo de Deus te ajude nesse momento a colocar para fora tudo que lhe magoa, para que ele comece a trabalhar na sua vida e através de você. Amém? Senhor Deus e Pai, eu oro nesse momento pela pessoa que assiste esse vídeo, Senhor. Meu Deus, para que ela tenha coragem, porque é preciso coragem, Senhor, para colocar diante de Ti nomes, circunstâncias, situações, Senhor, que precisam ser perdoadas. Pai, que o Senhor traga coragem, sabedoria, unção, quebrando todo jugo, toda maldição, tudo aquilo que não é proveniente do Senhor, que caia por terra nesta hora, meu Pai, todo mal, toda ação maligna, toda retaliação, porque a Tua palavra nos diz que o perdão é do Senhor.
O não perdoar não é de ti, não é, Senhor. O Senhor quer que a gente tenha coragem de perdoar, sermos livres dessa carga que o inimigo planta em nossos corações, para que a gente seja impossibilitado de ser perdoado pelo Senhor. Mas nessa hora, Pai, nós queremos perdoar todos aqueles que nos magoaram, Senhor. E queremos também, meu Deus, pedir perdão ao Senhor. Porque quando nós não perdoamos o nosso irmão, né, o nosso próximo, Senhor, nós também não recebemos o seu perdão, Pai. Então nos ajuda, Pai. Capacita cada uma dessas pessoas para, se preciso for, meu Pai, pegar um papel, uma caneta, anotar o nome, o motivo pelo qual essa pessoa está angustiada nesse momento, e que ela vá, meu Pai, quando terminar de ver esse vídeo, liberando perdão para cada uma das pessoas, para cada situação, Pai, e que ela seja renovada, restaurada e restituída pelo poder e pela glória do Senhor Jesus em sua vida, Pai. Deus, muito obrigada por esse tempo, obrigada por essa palavra de exortação e encorajamento. Que essa palavra alcance muitas vidas e que muitas almas sejam saradas e curadas, para que o teu nome seja glorificado e exaltado, Pai, em nome de Jesus. Amém? Um beijo grande, que Deus te abençoe, sinta-se abraçado nesse momento, que o Espírito Santo de Deus continue ministrando ao seu coração e creia, vale a pena perdoar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa e até a próxima palavra.